tarde, você, meu amigo seguidor inscrito aqui no canal Neuromarketing Cast e você que nos acompanha também aí de casa. Hoje eu vou trazer para vocês, gente, convidados aqui excepcionais, que são pessoas que eu admiro muito, grandes amigos, mentorados e que vão falar para vocês a respeito de uma empresa que está fazendo o maior sucesso aqui em Presidente Prudente e região. Essa empresa é a Amor e Cuidado! Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vindo, João. Fico muito feliz por vocês terem aceitado esse convite e com uma honra, assim, com o coração muito alegre, porque eles são alunos, gente, muito queridos e vocês vão entender o porquê, esse diferencial, esse carinho especial que eu tenho por eles. Primeiramente, antes da gente trazer aqui já as perguntas para eles, eu vou explicar para vocês o que é Amor e Cuidado. Gente, é uma agência de cuidadores de pessoas. Então, eles têm ali, credenciados nessa agência, mais de 200 cuidadores de idosos, babás, pessoas que cuidam de outras pessoas com deficiências físicas, por exemplo, ou alguém que fez uma cirurgia, precisa de auxílio ali no pós-cirúrgico. Então, eles são cuidadores de pessoas. E esses cuidadores são credenciados e cadastrados nessa agência, que a proprietária é a Rose, o João, a Lu e o Anderson, que não estão aqui conosco hoje, mas que é uma empresa, gente, que tem crescido exponencialmente aqui na nossa região. É uma matriz, na verdade, né, que tem essas franquias, então são mais de 40 franquias hoje no Brasil. Essa é uma delas, que está localizada aqui em Presidente Prudente, São Paulo, e também tem uma unidade em Orlando, já no exterior também, né, Rose? Sim. E eles vão falar mais para vocês sobre isso. Gente, já está com 3 selos ABF aí de excelência em atendimento e franqueados, quanto aos franqueados, né? E a Rose e o João vão trazer aqui para vocês, ó, revelações sobre essa empresa. Você que é da área do empreendedorismo, um empreendedor. Karina, como que faz para crescer tão rápido como eles cresceram assim? Gente, é muita dedicação. No decorrer do nosso podcast, vocês vão ver que a Rose, ela não dorme. Você vai descobrir isso. A mulher trabalha 24 horas. Você não vê ela almoçar, essa mulher, o João também, são pessoas que trabalham muito e por isso que a empresa cresceu de uma maneira tão rápida. Rose, vou te perguntar primeiro, você contar pra gente um pouquinho de como que veio essa ideia de abrir a franquia da Amor e Cuidado aqui em Presidente Prudente, como que você conheceu a matriz, né? Amor e Cuidado, como que tudo isso começou, de onde veio? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui, Karina Taconi. Então, o Amor e Cuidado surgiu nada mais do que um sonho, né? Eu e Luciana tínhamos um sonho, né? Eu sempre sou da área da saúde há mais de 25 anos, a Luciana também, e a gente se conheceu trabalhando, né? E aí, desse trabalho que a gente sempre gostou, um dia a pessoa não tinha o que fazer da vida, vamos dizer assim, estava rodando as redes sociais e apareceu Amor e Cuidado. Olha só. Por que não, né? Aí você vai pesquisa daqui, pesquisa dali. E aí eu entrei em contato com a franquia, que a nossa franquia matriz é em Brasília. Olha só, Brasília. E aí fui atrás, resolvemos. E aí eu e a Luciana somos amigas há mais de 20 anos. Por que não juntar o útil ao agradável? E aí, Lu, vamos? Bora. Os maridos ficaram meio assim, porque os dois não entendem nada da saúde. Mas aí, bora lá, bora. Fomos nós empreender no Amor e Cuidado. Fomos conhecer a matriz. Ficamos 10 dias em Brasília. Precisamos ter, porque a franquia tem um treinamento. É um treinamento de 10 dias de como começa do zero você fazer tudo. E foi uma experiência, assim, surreal mesmo, porque nem eu não imaginava que era um patamar tão grande, que era uma empresa tão grande, que é uma franquia tão grande, com tanta responsabilidade. E ainda tem uma história muito engraçada nessa história, porque adivinha onde a gente foi parar? Numa favela de Brasília. Não acredito! Essa parte da história eu não sei. Sim. Porque como a gente foi locar uns dias, né, pra gente ficar todo mundo junto, a gente locou pelo Airbnb e aonde a gente foi parar? Na favela de Brasília. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus a gente foi... Não te expulsaram da favela? Não, você explicou amiga. certinho? Eu fiz vários vídeos. Você falou, pessoal, É temporário, tá? não. Bandeira branca. Bandeira branca. Bandeira Mas branca. assim, a gente foi super bem recebido, apesar de ser uma favela, a gente subiu e desceu, não teve problema, graças a Deus. Lógico, com muito medo, porque até então na minha vida eu nunca tinha conhecido uma favela.
E aí veio a favela. Mas foi bom. Eu acho que, assim, não deixa de ser uma cultura, né? Porque a gente vê favela, eu pelo menos via só pela televisão, nunca tinha visto pessoalmente. Realmente é uma coisa bem, vamos dizer assim, bem difícil de ver a realidade dos seres humanos nessa situação. Mas também serviu de muita experiência. E ficamos os 10 dias lá, foi muito, muito bom. A gente conheceu outros pontos turísticos de Brasília. Realmente é uma cidade, assim, maravilhosa, apesar das coisas que tem lá, né? Mas tudo bem. E aí, voltamos para Prudente. Com amor e cuidado, embaladinho na caixinha. Só fazer acontecer. Só fazer acontecer. Que não é tão simples assim. Não, gente. Ninguém falou essa parte, tá? Me contaram só a parte boa, que é empreender. Vamos empreender. Mas aí nem eu, nem a Luciana, nunca. Eu sou funcionária pública, ela também é funcionária pública, e a gente não sabia o que era isso. Empreender. Nós nunca fizemos isso, né? Nunca imaginamos isso. E aí veio a veia empreendedorismo. Assim que surgiu o Amor e Cuidado em Presidente Prudente. Que legal! E Rose, você contando dessa forma, vou até fazer um adendo aqui, que a gente tem aqui meio que um script, né? Mas depois dessa, gente, eu vou ter que trazer um adendo nesse nosso podcast. Você, Rose, eu vendo você assim hoje, como você está, né? Super elogiei ela, que ela tá toda empresária aqui, né, gente? E me conta uma coisa, você já veio de família de empresários? Você e a Lu, né? Vocês já vieram de famílias de empresários ou não? Como que foi? Vocês... Não, Karina. Com muito orgulho, eu falo. E eu vim de família muito humilde, a Luciana também. Minha mãe é doméstica e meu pai é pedreiro. Olha só, tá vendo, gente? E eu, para fazer meus estudos, me formar como enfermeira, eu fui doméstica. Doméstica por muito tempo, para poder fazer. E hoje, pelos meus concursos públicos, eu trabalhei muitos anos de doméstica para pagar o meu curso para poder ter o que eu tenho. Então, eu nunca tive nada fácil. Eu vim de uma família muito humilde. Menina, e a Luciana também? A Luciana também, a família dela. A mãe dela sempre foi enfermeira também. E o pai dela é aposentado, funcionário público também. Também nunca teve luxo nem nada. Então, a gente veio já lá mesmo, da humildade mesmo. Caramba! Então, a gente nunca imaginou essa vida que a gente vive hoje. Vocês viram? Porque vocês vendo assim no vídeo, é lindo de se ver esses dois empresários empoderados aqui, né? Mas, gente, todo mundo que eu chamo pro meu podcast, isso é muito inspirador, Rose, eu falo. Porque você pergunta pra pessoa de onde você veio, como você começou, ninguém é herdeiro. Todo mundo teve fases difíceis, veio de família muito humilde, teve que lutar, conquistar, coisa que deu errado, e deu errado de novo, e deu errado de novo, até dar certo. Então, isso é muito inspirador para quem nos assiste. E agora, perguntar pro João, né? Vou perguntar aqui pro João. Gente, o João, eu conheci ele, eu falei assim, gente, tem um potencial muito grande nesse homem. Primeira vez que eu vi ele, eu falei, esse homem tem um potencial, e realmente tem. Ele é o nosso influencer, tá? Namoro e Cuidado. Ele, para você que vai seguir daqui a pouco, e que daqui a pouco a Rose vai mostrar nessa câmera aqui, né? O Instagram, a localização, daqui a pouco, aguenta aí. Mas aí você vai acompanhar e vai ver os vídeos do João lá nas nossas redes sociais, nosso influencer. João, me fala uma coisa. Amor e Cuidado aqui em Presidente Prudente, quais são os diferenciais da empresa? O que vocês fazem que as outras agências de cuidadores de pessoas não fazem? E o que são coisas assim que as pessoas, os clientes procuram vocês para contratar? Quais são os principais serviços? Bom, primeiramente, Karina, queria agradecer você pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui. O prazer é meu de receber nesta vocês. tarde. E, primeiramente, podemos dizer que o grande diferencial da gente é o amor. É o amor e o cuidado com que nós fazemos o nosso trabalho. É uma dedicação muito grande, é um sacerdócio muito grande. Sim. A Rose e a Luciana, elas são da área da saúde, elas já têm na veia delas esse cuidado, esse zelo pela vida. E quando se trata de vida, tudo se torna muito especial. E Amor e Cuidado, ela surgiu nós buscamos conhecimento, como a Rose acabou de falar, para que nós trouxéssemos para Prudente e região um diferencial para as pessoas. Alguma coisa diferente daquilo que já tínhamos aqui.
E a nossa franquia, por exemplo, vou citar um dos exemplos, é a questão do WhatsApp. A gente monta um grupo no WhatsApp, aonde participam os clientes, os cuidadores, o assistido, os supervisores. E nesse grupo do WhatsApp, eu acredito que ele traz uma segurança muito grande. Com certeza. Para as pessoas, porque o dia todo eles têm condições de visualizar o trabalho das cuidadoras, o zelo, o carinho, o que elas estão fazendo. É um acompanhamento em tempo real, né, João? Sim, trabalhos lúdicos, fazendo o acompanhamento, o controle das medicações, isso, fazendo as refeições dos assistidos. O banho, o lazer também. Banho, lazer, cuidando das roupas. Uma brecha, gente, que eu vou dar. Desculpa, João. As nossas cuidadoras, além de todo esse cuidado que elas têm, gente, eu falo assim que é Deus que manda cada uma delas pra gente. Elas têm uma mão pra cozinha, carinho. Sério? Miga, se eu te falar que elas têm, eu chego lá, é bolo de nozes, é gente, bolo fit. Eu já vou contratar uma aqui, então. É escondidinho disso, é escondidinho daquilo, é pudim disso, é torta daquilo. Tô precisando de uma cuidadora. Bora lá, amiga. Então, assim, né? Então, assim, eu até falo pra elas, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que cada vez que eu vim aqui ter um trem desse aqui, não vai parar. Aí, e esse é o diferencial. Então, assim, elas estão lá pra cuidar, mas realmente o cuidado é extenso. Elas não se preocupam ali, eles vão comer um arroz e feijão e uma carne ou alguma coisa, uma marmita. Como o João acabou de falar, é um amor, é o cuidado, porque é um carinho isso, né? Então, é algo que vai além do que foi contratado. E a gente tem até evolução de pacientes, Karina, que tipo assim, antes do amor e cuidado e após o amor e cuidado, né? Realmente de clientes que a família contratou a gente e o idoso, né? Não comia, não andava, gente, sabe? Não se comunicava, sabe? Assim, recusava o banho. Hoje, as meninas fazem cabelo, maquiagem, tá? Tem até cabelo, tá? Elas fazem o cabelo, coque, maquiagem, sobrancelha, unha, massagem. Isso elas fazem. Então, até a família... Gente do céu, tô precisando de uma cuidadora. A família me liga, manda um WhatsApp pra mim e fala, Rose, você não tira essas duas daqui, ou você não tira essa equipe daqui. Porque, assim, o diferencial delas é muito grande. Então, assim, tanto delas como deles, que a gente também tem cuidador homem. Então, assim, é bem... não é que a gente fala, vocês têm que fazer. Não, isso é delas. Porque, assim, essa fase que eu falo assim, eles creiam que a gente tá lá para cuidar. E é o que a gente tá lá. É um cuidado. E eu falo assim, não é só cuidar, de dar banho, dar comida. Vamos dar algo mais. O que a gente pode dar de algo mais? E as meninas fazem isso. E pensa numa felicidade. Domingo mesmo a gente teve um aniversário de uma delas. Uma fez o bolo, a outra preparou toda a festinha, fizeram um vídeo todo. Pensa na família que ficou feliz. E ela ia comprar um brinco para ela. Porque ela não usava brinco. Porque, né, nessa fase, né, de regressão do Alzheimer, né, é muito difícil. Aí colocaram um brinquinho nela. Aí eu fui lá no outro dia pra ver ela, né? Aí eu falei, que brinco. Meu. Tipo assim, gente, é coisa assim... Que gracinha, olha só, gente. É muito cuidado, né? É muito cuidado. Aí elas falaram, né? O esposo dela falou assim, é muito amor e cuidado. Exatamente. Então tem esse diferencial. E olha, Rose, legal você trazer acrescentar isso aqui pra gente, porque quem está nos assistindo, 90% são empresários, né? Quando eles me procuram no Instagram ou me procuram para mentoria, o principal foco de todo empresário é o encantamento do cliente, porque nós sabemos, você também sabe, quanto mais você encanta o cliente, mais ele fideliza com você e mais ele te indica.
Então, quando é que um cliente recomenda uma empresa, gente? Quando ele se sente tão bem atendido, ou como a Rose falou aqui, né? Você está sempre entregando algo a mais, que ele sente satisfação em falar para as pessoas o quanto aquela empresa é boa, o quanto aquela empresa tem um excelente atendimento. E é isso que vem acontecendo no Amor e Cuidado. Inclusive, eu vou trazer aqui para o João, para complementar aqui para nós, João, que eu fiquei sabendo que parece que a unidade de vocês em Presidente Prudente, no meio de várias franquias, foi eleita a melhor em atendimento. Como que foi? Explica melhor aí pra gente, vai. Conta com detalhes. Pois é. A nossa unidade, ela vem se destacando muito nesse ano 2025 e ela foi eleita entre as 48 unidades do Brasil, a que mais cresceu em 2025. Nossa. Mesmo com as dificuldades que eu falo que nossa região é uma região empobrecida, tem outras franquias em lugares muito mais ricos, onde tem mais possibilidades, mas a Amor e Cuidado de Presidente Prudente soube fazer desse limão uma limonada. Gente. Suculenta e com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação. A Amor e Cuidado de Presidente Prudente está se destacando. Caramba. E é a unidade que mais cresceu em 2025. Enfatizo bem isso. Detalhe, gente, em menos de um ano, tá? Em menos de um ano. Inclusive, ô Rose, falar aqui pro pessoal, né? Quando eu conheci a Rose, que ela me procurou, né, pra mentoria e tudo mais, eu perguntei, falei assim, mas há quanto tempo vocês estão no mercado? Tudo? Tinha o quê? Uns 3 meses que você tinha aberto? 3 meses. Uns 3 meses e eu fiquei assim, gente, é uma empresa baby, porque empresa baby a gente fica, né? Nossa, tá no zero do zero. E não que eu não confiasse no meu trabalho, mas eu falei assim, Rose, a gente tem que fazer todo o branding, ou seja, né, para quem tá me assistindo e talvez não saiba, toda essa comunicação da marca, a reputação da marca, o posicionamento da marca em Presidente Prudente região, que é aqui onde nós estamos. E eu pensei, falei, nossa, aqui vai exigir um trabalho maior, só que esse trabalho não podia ser só meu, dependia muito deles. E, gente, a Rose, a mulher, é um trator, tá? É um trator. Que ela, quando, né, João? Quando a gente menos esperava, ela tava fazendo parceria com fulano, com ciclano. Eu ficava assim, eu falava, gente, meu Deus! Então, por mais que eu trouxesse a estratégia de marketing, eu dependia muito de vocês, né, João? Desse empenho, dessa determinação. E a mulher é um trator, gente. Ela sai assim, ó. Ela vai que vai, e eu creio que esse negócio de reconhecimento, que é o que Amor e Cuidado Matriz está fazendo com vocês, traz ainda mais gosto, ainda mais motivação para continuar crescendo, né, Rose? Sem dúvida nenhuma. Muito porque, mais. Assim, quando a gente recebeu isso, né, eu fiquei até assim, como assim? Porque, é igual eu falei, Karina, eu nunca fui, né, da área, né, eu fui sempre área da saúde, enfermeira, cuidava do outro como um todo. Mas aí quando veio a veia, né, do empreendedorismo, a gente chegou em setembro de 2024, né, o que nós vamos fazer? Um olhou pro outro, o que nós vamos fazer? E agora? E agora? Resumindo, graças a Deus, em tipo menos de uma semana que a gente já estava aqui, a gente já começou a divulgar e a gente já teve um cliente. Aí, depois em seguida, a gente já teve o outro tal. Mas a gente parou nesses dois. Por quê? Eu tinha um trabalho e a Luciana tem um trabalho, né? Então, assim, a gente não tinha tempo. E é tipo assim, o que nós vamos fazer? O que tem que ser feito? Aí veio, né, Karina Tacone, né? Conheci Karina Tacone através, né, de um empreendedorismo de mulheres, que é os Tops da D. E aí, falei, é essa mulher que eu vou atrás. E aí eu fiz uma reunião com Karina. Falei, Karina, tanto que ela, realmente, ela ficou assustada, né? 3 meses. Mas isso foi antes do curso de tráfego? Foi bem antes, cara. Foi bem né? antes, cara. Foi. Aí a Karina falou, tá, beleza, eu posso ajudar. Gente, no primeiro dia que eu conheci Karina já falou, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pelo amor de Deus. Eu falei, sangue do cordeiro. Ela, isso não pode, é o que eu tô Não, fazendo. ela falou, não, amiga, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é? Mas enfim. E hoje eu falo assim, olhando pra ela. Gente, antes Karina, pós Karina, o Amor e Cuidado foi assim, do 0 a 1000. Porque assim, a gente teve de 2 clientes, a gente hoje tá com mais de 20 clientes. Olha que benção. Em quanto tempo? A gente tá com 6 meses, nem sei, não, 4 meses. Não, que eu fechei, você foi finzinho de março, né? Então.
É 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então, assim, o nosso potencial, tipo, o potencial da Karina, e assim, é aquilo que ela acabou de falar. Ela deu o que ela queria, que ela podia, e a gente foi atrás. Sim. Teve, sim, lógico, a gente teve nossos perrengues, assim, no dia a dia, que toda empresa tem. Toda empresa tem, Normal, gente. mas assim, por que não? Já vamos aproveitar. Então, eu sou bem suspeita para falar de Karina Tacconi, porque assim, ela foi assim um divisor de águas realmente para o Amor e Cuidado, porque através dela eu conheci muita gente, eu aprendi muita coisa. Vocês estão vendo essa empresária aqui, não era assim não, gente. Não era assim não, tá? Então, eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Então, assim, você começa a ver que realmente você tem que ter mudanças. Como você se vestir, como que posicionamento, você andar, né? como você vai sentar, comunicação, como que você vai falar com o seu cliente, como que você vai abordar esse cliente, como até você pelo vai... WhatsApp, né, Isso. Rose? Como você vai fechar uma venda com o cliente, né? Então, assim, é tudo muito criterioso. E a Karina, gente, ela pega no pé, tá? Ó, minha orelha. Puxões de Todo orelha. dia, uma orelha puxada, gente. Inclusive, eu lembro que nós conectamos o celular comercial da Amor e Cuidado no meu notebook e no notebook da minha colaboradora, da Maria Clara. E quando nós começamos a olhar ali, eu pegava e falava assim, ali, ó, aqui eles já estão aprendendo, porque foi uma evolução muito rápida, né, Rose? Foi. A Rose, tudo que ela aprendeu ali comigo, ela foi tentando já aplicar. Só que tinha muita coisa que às vezes ainda ficava, né? E eu já pegava o telefone... Amiga, ó, ali tá faltando um negócio, tá faltando isso aqui. E a força de vontade. Gente, eu falo que não existe quem vença, quem ultrapasse. Se for pra concorrer, perde. Ou uma pessoa que tem uma extrema força de vontade, como tem a Rose, como tem o João. Amor e Cuidado cresceu por isso, gente. Eu vejo muito isso neles. Garra de empreendedorismo e de crescimento. Estão de parabéns. Sou suspeitíssima a falar. Ai. Vocês são, assim, os meus melhores... Para não falar que é o melhor, né? Os que tiveram maior faturamento, gente, em menor tempo até agora... Foram eles, de tanto que se esforçaram e colocaram em prática o que foi aprendido na mentoria. Vocês estão de parabéns, nota 10. A gente não parou, né? E continuam, e ainda estão, né? Continuamos crescendo. É um processo, né? É um processo. E, João, fala um pouquinho você, então, pra gente, os critérios de contratação de cuidadores de idosos. Como de cuidadores de pessoas, né? Como que funciona hoje? Quais são os critérios que vocês utilizam? Qualquer pessoa que leva o currículo lá pra você, para ser cadastrado como cuidador, vocês já acatam e cadastram ou não? Passa por algumas fases? Como que funciona? A gente faz um processo seletivo no qual a gente busca conhecer pessoalmente a pessoa. A pessoa faz uma prova, a pessoa faz uma entrevista, nós conversamos, nós catalogamos todo o conhecimento que a pessoa tem. E posso dizer que todas as pessoas que vão até a gente fazer esse processo seletivo, eles podem ser úteis em algum momento. Porque pelo fato de nós trabalharmos desde a criança, do bebê, adolescente, pós-cirúrgico, idoso e todos os outros tipos de comorbidades, nós temos necessidades de variados conhecimentos Sim. dos nossos colaboradores, cuidadores também. Então, todo esse material que eles trazem para a gente é guardado e no momento apropriado a gente conversa com ele, conversa com a família, encaixa ele dentro daquela família, dentro daquela necessidade que a família tem, o melhor possível. A gente busca colocar o cuidador que se encaixa melhor dentro do perfil que a família está pedindo, né? Então, nós temos uma carteira de mais de 200 cuidadores Nossa. e cuidadoras, inclusive cuidadores em ambiente de hospitalar. Então, nós precisamos de todos os conhecimentos, desde aquele que tem um conhecimento mais simples, que está começando agora como cuidador, até aquele que já tem um conhecimento mais amplo, como, por exemplo, o trabalho de cuidar de um bebê. Exige um conhecimento maior, mais específico, uma responsabilidade muito maior, porque é um bebê, é uma criança indefesa. Então, nós não podemos colocar qualquer pessoa. Aí nós vamos no nosso banco de dados e
Maior experiência para aquele tipo de pessoa assistida, de acordo com o perfil da pessoa assistida. Sempre obedecendo aos pedidos do cliente, né? Tentando encaixar o melhor cuidador dentro do perfil que o cliente pediu para nós. E aí, João, se a pessoa quiser... Porque pode acontecer, né? Às vezes o cliente, a pessoa que vai te contratar, vai contratar um cuidador registrado, cadastrado ali na Amor e Cuidado, ele quer ter um contato prévio com esse cuidador. Pode acontecer, né? O cliente fala assim, olha, eu quero conhecer, eu quero entrevistar também o cuidador que vai ficar com o meu pai, ou que vai ficar com a minha mãe que está doente. Tem a possibilidade do cliente conhecer esse cuidador antes de iniciar os cuidados? Sim, é até pertinente fazer isso, porque afinal de contas, esse cuidador, ele vai ficar com o bem mais precioso da família. Exatamente. Então ele tem que ter confiança, tem que ter uma afeição, ele tem que saber quem que vai ficar com o seu ente querido naquele momento de maior dificuldade. Sim. Então a gente faz uma reunião com o cliente, com o assistido, com o cuidador e tiramos todas as dúvidas que porventura tenham. E se por um acaso ficar mais alguma dúvida para depois também, nesse grupo do WhatsApp, sempre nós estamos disponíveis para dirimir quaisquer dúvidas e sempre trabalhar da melhor maneira possível para que o cuidador possa dar o seu melhor para o cliente e para o assistido, porque essa é a nossa função primordial, trazer o melhor serviço para o cliente e para o assistido. Nossa, muito legal. Então, você que está aí nos assistindo, Karina, como que eu vou deixar minha mãe, que eu vejo que está numa situação vulnerável, às vezes com Alzheimer, às vezes já precisando de cuidados mais específicos, como o banho, por exemplo, não consegue se arrumar sozinha, não consegue levantar da cama sozinha e precisa de um cuidador? Gente, nós sabemos o quanto que isso é delicado. Porque nós vemos por aí inúmeros relatos, né, Rose? E como? De cuidadores, às vezes, que não têm uma cautela, que não cuida direitinho. Então, o fato de estar monitorando também ali pelo WhatsApp, como o João já tinha trazido aqui para nós essa informação, e agora ainda mais seguro, porque é feita uma entrevista, consulta antecedentes criminais, né? Vocês fazem também. Então, faz uma entrevista com o cuidador para ver se ele tem a expertise, como o próprio João falou. Se é um bebezinho recém-nascido, está precisando de cuidados especiais. A pessoa tem experiência com isso? No currículo dela, ela trouxe já alguma vivência nesse sentido? Então, eles têm todo esse cuidado de selecionar muito bem as pessoas que vão trabalhar lá. E não Rose, só isso também, Karina, como às vezes a pessoa tem até um currículo, né? Aquele currículo, vamos dizer, invejável, né? Mas ela gosta do que ela faz, né? Nosso diferencial, amor e cuidado. Tem que gostar do que você faz. Exatamente. Não é para você ir lá simplesmente cumprir horário. Então, eu costumo primeiro, tanto eu como a Luciana, a gente prioriza isso. A contratação, às vezes a pessoa tem um currículo invejável, né? Mas aí tem outra que não tem. Mas você sente ali que ela realmente ama, que ela faz com amor. E às vezes a gente acontece de fazer isso. A gente deixa que é perfeito o currículo dele para uma pessoa que está mais, não tão capacitada, mas ela tem amor. Sim, e aí, exatamente. Aquele faz a diferença. Aquela pessoa vai fazer a diferença. E a gente tem dado bastante assertiva nisso. A gente tem sido bem assertiva nisso. Por quê? Identificar, né? Porque assim, a gente acaba, as pessoas falando assim, vamos fazer entrevista online. Eu, né, Rose, não faço. Luciana, a mesma coisa. Por quê? Eu quero ver a pessoa. Sim. Eu quero conhecer a pessoa. Ter esse contato, aquele abraço. Eu quero ver como ela se veste, como ela fala, sabe? Assim, porque ela é uma pessoa afetiva. Isso. E aí eu tenho que saber, porque eu vou colocar uma pessoa estranha, entre aspas, dentro da casa de alguém. Exato. Então, eu estou cuidando de um bem maior de uma outra pessoa, que é o amor de outra pessoa. Então, eu tenho que ver como se eu estivesse cuidando da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu filho. Então, assim, eu como mãe, como avó, né? E eu tenho que ver isso. E realmente, eu e a Luciana, a gente faz isso. Então, a gente prioriza primeiro o amor. Eu pergunto, você está na profissão por amor ou por dinheiro? Porque por dinheiro, filha, esquece, porque não vai dar certo.
E assim, dando um gancho, Karina, a você que precisa e tal, os maus tratos do idoso hoje não é só deixar sem comer, não é só deixar em casa sozinho, não é só isso. Também o cuidador falar coisas pro idoso que machucam ele. Exatamente. Porque o nosso idoso hoje é uma criança. Ele virou uma criança novamente. E a gente acaba percebendo isso, né? Pelo grupo que a gente tem e a família também. Porque a gente fala para a família, não gostou, é um direito de vocês, a gente procura acertar, mas se não deu certo, pode chamar a gente no privado, Sim. a família. Eu não gostei da Maria, um exemplo, tá, gente? Eu não gostei da Maria, tem como trocar? Sem problema nenhum, a gente troca cuidador No sem mesmo custo. dia, sem custo nenhum. Sem custo nenhum, tá? Não tem problema. Precisou, exemplo, o contrato é só durante o dia, mas precisou de noite, a gente tem essa abertura, consegue alterar. A gente é bem maleável contra esses tipos de contrato. Então, assim, a gente procura realmente ser o mais assertivo possível. Isso é ótimo, Rose. E o que eu ia já te perguntar também, com toda essa cautela, todo esse cuidado, esse amor, foi tão bem reconhecido aqui em Prudente, vocês viram o quanto cresceu então em pouco tempo, que já veio em vocês esse desejo, como você mesma falou, da veia empreendedora, né? De expandir ainda mais. E aí me conta como que foi esse processo de expansão, ouvi dizer aí que vocês estão abrindo ou abriu já em Maringá, me conta mais detalhes disso aí, como que é? Ouvi rumores. A veia Karina, né, tá na veia, né, pegou, né, o bichinho Karina, empreendedora, tá aí. Realmente, eu faço faculdade, né, em Maringá, eu sou acabando acadêmica de terapia ocupacional, né. Que legal. E eu tô acabando a faculdade, a minha faculdade na Unicesumar em Maringá. E eu sempre, faz 3 anos e pouco que eu vou para Maringá. E aí você começa a ver, né, a Karina começa a ver, né, a Karina 2, aí começa, gente, mas aqui, por que não? Dá para investir. Dá. Gente, vamos embora. Então, a gente já tá fechado, a gente já comprou a franquia de Maringá, já é uma coisa certa. Que legal. Então, a gente expandiu para Maringá. Hoje, a gente tem Amor e Cuidado Presente Prudente e Amor e Cuidado em Maringá também. Olha, gente, já 2 estados. Onde vai parar essa mulher, hein? Logo, e me fala uma coisa, aquela região ali é muito fértil também, né, Rose? Você que está indo sempre para lá, como você mesma disse, 3 anos frequentando ali a cidade, você conseguiu ver essa carência do mercado ali de uma agência de cuidadores de idosos, e o nosso né? diferencial, Karina, hoje está sendo, eu falo que é o nosso diferencial realmente das outras. Hoje eu tenho uma médica geriatra, né? Então a empresa fornece, né? Então a empresa pode dar esse suporte na casa do idoso, de um geriatra. Sim. Então eu tenho a doutora que eu combino com ela, marco, doutora, hoje a gente tem tantas consultas. Então a doutora vai até a residência do idoso sem o idoso precisar se deslocar da residência dele. E a doutora faz todo o suporte, ela faz o atendimento domiciliar, dá a receita. Se tiver algum problema, ela vai encaminhar, se não, ela faz todo o suporte. Então, esse é o diferencial. Então, a gente tem um geriatra na empresa, nós temos fisioterapeuta, a gente tem psicóloga, olha aí, gente. A gente tem fonoaudióloga, a gente tem uma assessoria completa. Educador físico, olha direto só. já do idoso mesmo, tudo especializado no idoso. Não é só, tipo, eu tenho uma fisioterapeuta. Não, o fisioterapeuta é especialista no idoso. Então, ele tem essa especialidade no idoso. Então, assim, tem toda essa parte. Então, a gente trabalha um conjunto. Então, é uma equipe multidisciplinar. Além do médico, eu tenho toda uma equipe por trás de mim, né, da gente para trabalhar. Então, eu tenho enfermeiros formados, eu tenho assistentes sociais. Hoje, eu tenho paramédicas trabalhando com a gente. Que legal. Então, assim, é aquele suporte. Qual é o diferencial do Amor e Cuidado? Esse é o diferencial do Amor e Cuidado. Além do WhatsApp, a gente tem todo esse multidisciplinar. A Unimed, um exemplo. A Unimed hoje está demorando em torno de quase 5 meses para você marcar um geriatra. Porque não tem. A nossa doutora vai até você. A escassez do profissional no mercado, e isso Amor e Cuidado já consegue suprir através de um único contrato. E ela não paga mais por isso. Tem uma pequena taxa, mas é bem pequena perto
né, do que uma consulta particular. Um exemplo, eu vou pagar uma consulta particular com geriatra. Não, a doutora faz menos de 50% daquela consulta. Olha só, gente, é uma grande vantagem. Acaba sendo como se fosse um convênio. É um convênio, né? Porque todo o suporte a doutora que dá. É final de semana. Que legal. Você liga, a doutora me atende e tal. A família, às vezes, quer o contato direto com a doutora, fala direto com a doutora. Gente, é um grande suporte, né? Então, um suporte completo, a gente usa isso, né? Completo, como você falou, multidisciplinar. A pessoa precisou, ela sabe que tem ali a disposição e que ela pode contar. É outra segurança e outra tranquilidade, bem diferente de outros lugares, que a pessoa às vezes contratou, mas não está em paz. Exatamente. Então, ali, além de ter essa segurança, essa garantia por estar vendo, estar acompanhando, monitorando, também tem toda uma equipe que consegue dar um suporte no que for necessário. Independente Isso de horário, é muito bom. Karina. Independentemente de horário. 24 horas. Tá? Olha que legal. A gente não para, é o tempo todo. A gente até costuma falar, a Luciana costuma falar, nós viramos emergência. Porque a família tá lá com o idoso na cama ou tá com o idoso no hospital e liga. Vocês podem mandar um cuidador para daqui meia hora? Já. Para daqui meia hora? Tá. A gente se disponibiliza, eu e ela, então a gente acaba mandando realmente e tem feito uma diferença. Outra coisa que a gente tem tido bastante procura e tem feito a diferença é os nossos pacotes para o hospital. Então, se você pega só uma diária, é um X. Se você pega a partir de 3 diárias no hospital, é outro valor. E a família se interessa muito. Então, assim, acaba fechando os pacotes com diferencial pro pessoal. Até porque, Rose, o que eu vejo muito de pessoas que eu vi que passaram por situações de precisar. Talvez a pessoa trabalha em algum lugar distante, ou às vezes já tem bebezinho pequeno e o pai também está precisando de uma assistência, Exatamente. Não tem como, porque um tá trabalhando, a esposa tá com o nenezinho, aí quem que vai ficar com o meu pai? Exatamente. A pessoa não consegue administrar isso. Exatamente. E olha só, gente, como que faz a diferença você ter uma empresa que você pode confiar? Eu acredito que é essa palavra, né, Rose? É confiança, né? Exatamente. Ter a confiança, a credibilidade de falar, olha, eu vou deixar meu pai e minha mãe nas mãos de vocês, que eu sei que estará em boas mãos. É sobre isso, né, João? E a gente busca também formar parcerias com empresas idôneas, empresas amigas e empresas complementares que possam auxiliar o cliente. Por exemplo, tem a geriatra, vai lá, faz uma consulta. Nós temos convênio com farmácias, nós temos convênio com empresas de materiais cirúrgicos, nós temos convênio com empresas de roupas especiais. Isso tudo traz opções para que o cliente possa resolver o seu problema dentro desse próprio ciclo que a Amor e Cuidado criou. Então, a parceria é fundamental, é muito importante hoje em dia para que você possa fechar um ciclo e proporcionar para o cliente várias opções dentro daquilo que ele vai precisar. Sim. Numa sequência. E quero enfatizar também que dentro dessas parcerias, nós temos também parcerias com profissionais de beleza. Porque além do cuidado da questão da saúde, a Amor e Cuidado também tem esse zelo, esse carinho, para poder trazer um bem-estar, uma beleza estético para o assistido que está num momento tão para baixo, fragilizado, né, naquele momento da vida dela. Então, precisa de uma manicure, precisa de uma pedicure, precisa de E vai até o local do Vai até o local. Olha só! Vai cortar o cabelo, tem profissional mulher, tem profissional homem, que vai cortar o cabelo, vai fazer a barba. Tudo isso no domicílio da pessoa. Para que o assistido não tenha necessidade de ficar se deslocando, às vezes com muita dificuldade, ele tem que se deslocar para algum lugar. Não. A gente leva o profissional parceiro da gente na casa do cliente. Porque daí é uma comodidade, é uma tranquilidade, vai estar vendo lá no WhatsApp. São profissionais que a gente já conversou antes. Já conhece o trabalho, né? Já conhecemos o trabalho, já sabemos da capacidade e da honestidade. Então, é muito importante também verificarmos por esse lado do carinho, do zelo, de poder colocar dentro da casa do cliente
sempre uma pessoa que ele possa confiar. Idônea. Exatamente. Gente, olha isso. Então, vocês estão vendo que de tudo que nós falamos aqui até agora se resume em amor e cuidado. Por isso o nome, né? Amor e cuidado. Muito amor e cuidado. Muito zelo, muito amor e cuidado. E, gente, agora para concatenar aqui tudo que nós falamos, quando eu conheci a Rose, ela trazendo, como a gente explicou desde o início, né, que é uma franquia e tudo mais, eles estavam lá fazendo alguns atendimentos pontuais no domicílio e entrevistas em alguns locais específicos, porém, agora Amor e Cuidado trouxe uma sede aqui em Presidente Prudente. Já tem o ponto físico, né, Rose? Já. A Rose já vai falar para vocês o endereço. Você consegue, amiga, olhar para essa câmera aqui para mim? Passa para o pessoal que está nos assistindo o endereço onde vocês estão localizados. A Avenida 14 de Setembro, 1140, Sala 3. É a nossa nova sede do Amor e Cuidado, né? A gente está expandindo o nosso escritório, porque houve a necessidade realmente de a gente ter um espaço físico para realmente atender nossos idosos e nossos colaboradores, né? No caso, os nossos cuidadores, que vão até nós, né? Para assinar contrato, para fazer conversar com a gente. E também os próprios clientes vão tomar um cafezinho com a gente. Olha aí, gente. Então, você que... Karina, adorei a proposta, quero conhecer melhor a empresa, quero contratar. Você vai poder ter esse espaço, onde você será acolhido pelo João, pela Rose, tomar um cafezinho ali com eles, já conhecer o cuidador, se for o caso. Sim, vocês vão ter um espaço específico para isso. Karina, porque eu não pretendia, por enquanto, levar o cuidador para minha casa ou para casa dos meus pais ou da pessoa assistida, sem antes conhecer e entrevistar. Então, agora vocês já vão ter um local específico para isso. Com certeza. Ali no prédio Green River, né? Isso, no Parque do Povo, gente. Isso, no Parque do Povo. E passa também para eles, Rose, o Instagram, para o pessoal começar a seguir vocês? Sim, @AEC Presidente Prudente, gente. Pode seguir a gente lá. O Facebook também, né? Presidente Prudente, Amor e Cuidado Presidente Prudente. Estamos lá nas redes sociais e sigam a gente, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem nosso trabalho. E estamos aqui para realmente servir com muito amor e cuidado. É isso aí, gente. Então já salva aí. Karina, eu não preciso, mas eu conheço uma pessoa que precisa desses cuidados. Tem uma amiga minha que está com um pai lá com necessidades especiais, precisa de ter um cuidador, e eu gostei muito desse trabalho do Amor e Cuidado. Então já clica aí, ó, em compartilhar. Compartilha com essa pessoa que você conhece, com os seus amigos. E eu quero agradecer muito, Rose, de verdade. Agradecer pela sua confiança, por ter aceitado o convite. Obrigada. O João, desde o início também, né, João? Acreditando, confiando no meu trabalho. E eu agradeço muito por vocês terem trazido para Presidente Prudente tanta confiança e credibilidade em um serviço não tão... Não só para Presidente Prudente, tá? E hoje também. A gente está na região, tá? Hoje a gente está com cliente Pirapó, Venceslau, Rosana. Ah, é? A gente está com clientes em toda a região, tá? Então, a gente não está só atendendo Presidente Prudente, tá, gente? E até onde, Rose, vocês conseguem atender então, hoje? Hoje a gente está até Rosana, que é 200 e poucos quilômetros, né? Que é 2 horas e pouca de carro. Mas a gente está com uma clientela, a gente consegue estender até essa situação de 200... Mais próxima aqui, Dracena. Podemos, Dracena, acho podemos. Até a Adamantina, talvez dá também. A Adamantina, tem Paraguaçu Paulista, alguma coisa assim, né? Que são cidades um pouco mais próximas. Isso, a gente consegue atender Regente, Machado, né? Rancharia, então, Presidente Venceslau. A gente atende, estamos com cliente em Venceslau, Pirapó, Rosana... E outra coisa, eu tenho a mãe e o pai aqui, mas eu não moro aqui. Pode entrar em contato com a gente, tá? Eu tenho hoje cliente que os filhos moram no Japão. Nossa, que legal! E a gente cuida deles. Caramba, tá vendo? E, inclusive, como o João trouxe, né? Tem o grupo de WhatsApp, se eles estão distantes, eles conseguem acompanhar e monitorar as próprias cuidadoras fazem o vídeo chamado, né? Com os idosos. E os filhos vê os pais pelos vídeos ali, né? Do cuidado. Com os cuidadores. Tudo. Então, eles sabem o momento onde eles estão, com quem estão, quem é o cuidador, quem não é. Então, a família acompanha 24 horas virtualmente, mesmo estando do outro lado do mundo. Caramba, vocês viram que não é pra brincadeira esses empreendedores. Gente, eu só trago empreendedores de sucesso aqui, né? Não trago ninguém que é amador, vocês já viram aí. Então, muito obrigada, viu, Rose? Obrigada, João. Agradeço pela participação de vocês. Agradeço também a vocês que estão nos assistindo. E muito obrigada, gente, por mais uma participação no Neuromarketing Cast. Até a próxima.